Olá, bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos então começar o nosso treinamento de contas financeiras, né? Então vamos lá, vamos treinamento de contas financeiras, que é o treinamento, a parte do sistema, onde a gente tira os resultados daquilo que a gente foi trabalhando aí durante o mês inteiro, né? Então a gente trabalha lá com as quitações de contas, com os rateios de contas, com o gerenciamento de tudo que entra, de tudo que sai, todas as movimentações bancárias, né? E depois do resultado a gente vai tirar nesses resultados através dos relatórios de fluxo de caixa, de demonstrativo financeiro, né, faturamento. Então, tem vários relatórios que a gente consegue extrair do sistema com resultados bem bacanas. Porém, se a gente não estiver alimentando o sistema de forma correta, a gente não vai conseguir tirar os relatórios, né? Então, eu tenho que colocar as informações exatamente nos locais corretos para que depois eu possa tirar os relatórios certinho, tá? Então, vamos lá. Tá? A gente vai começar aqui, ó. Contas financeiras, tá? Contas. E aqui nós temos as nossas contas bancárias, né? Então, a gente trabalha com a movimentação das minhas contas bancárias. Então, eu tenho o caixinha, que é a minha o cofrinho, aquele dinheirinho que a gente fica ali em mãos para pagar alguma coisa emergencial e até mesmo quando algum cliente quer fazer um pagamento fatura que você utilizaria. E esse caixinha, ele tem a mesma movimentação de uma conta bancária. Dessa forma, tudo que entra, todos os lançamentos que você faz para alimentar o caixinha, tá? E as contas bancárias. Então, eu posso ter várias contas bancárias aqui, tá? Então, eu posso ter uma conta bancária do Banco do Brasil, que é poupança, uma do Banco do Brasil, que é conta corrente, uma da conta do Banco do Brasil, todas por aqui, tá? Quando a gente vai lançar uma nova conta no sistema, primeira coisa que nós temos que fazer, tá? Ao inserir uma nova conta, é colocar a data de abertura da conta e o valor que nós temos na conta nessa data, tá? Então, a data de abertura não é a data que eu vou lá no banco e abrir a minha conta. A gente abriu essa conta em 1950, né? Não, não é essa data. É a data que eu estou abrindo a conta no sistema. Então, hoje eu estou abrindo a conta no sistema, então eu vou colocar a data de hoje e eu vou lá tirar um extrato. Ah, hoje eu tenho no banco R$ 1.000. E é o valor que eu vou colocar aqui embaixo no saldo inicial. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um acerto de saldo, tá? É ter o saldo inicial. E a partir do momento que eu coloquei o saldo inicial, toda a movimentação que acontece lá no banco precisa obrigatoriamente acontecer no sistema também. Sem exceção, que seja uma tarifa de 1 centavo, ele precisa constar aqui dentro do sistema, tá? Porque se não for assim, eu nunca vou ter a minha consideração bancária de forma completa, né? Nunca vai ser 100%. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para gerar os nossos resultados é ter uma data para início, né, da movimentação bancária e o valor que nós tínhamos nessa conta, tá? Belezinha, né? Então, como que a gente vai fazer a movimentação? A gente tem aqui nessa janela de contas financeiras, tá? A janela que indica o saldo compensado, o saldo futuro e o saldo com o limite de cada uma das contas, tá? Então, o que seria o saldo compensado e o saldo futuro? Saldo compensado é aquilo que entrou e que a gente compensou, ou seja, eu paguei ou eu recebi e a movimentação já aconteceu no banco, né? Um bom exemplo disso é um cheque que eu quitei. Quando compensou no banco, dessa forma, eu tenho o saldo futuro e o saldo compensado. Tá? Então, o saldo futuro é o que a pessoa quitou, porém não foi compensado. Né? E o saldo compensado, o saldo que já de fato compensou no banco, tá lá. Certo? Ok? Belezinha, né? Então aqui a gente tem algumas datas, né? E também para quem trabalha com CNPJ adicional, o sistema ele permite que eu trabalhe com as minhas contas de formas distintas. Então eu posso ter aqui duas empresas contratadas e eu posso ter a conta bancária de uma e de outra e trabalhar assim. Então eu posso ter todas as despesas da minha empresa 1, todas as despesas. Depois, a gente vai começar a ver aqui embaixo esses botões aqui, ó. Então, eu tenho aqui a database, por exemplo. Aí eu quero saber quanto que a gente tinha em caixa,
tá? No final do mês passado. Então, eu posso vir aqui em data base, ele vai pedir para eu colocar a data que eu quero, então eu quero saber quanto que nós tínhamos no dia 30, deixa eu ver aqui, no dia 30, eu tenho que olhar porque eu nunca lembro qual é 30, o mês que tem 30 ou 31 dias, né? Então, no dia 30/9, quanto que nós tínhamos em caixa no dia 30/9? Eu dou um OK. E aqui o sistema vai mostrar para a gente qual era o nosso saldo nas contas nesta data. Tá? Sempre posso trabalhar, ele sempre vai trazer a data atual, a data base atual aqui. Porém, se eu quiser ver um período anterior, eu posso clicar no botão de data base e o sistema vai trazer para a gente a data e o valor que nós tínhamos, né, o saldo que nós tínhamos nas contas nessa data base, certo? Então, para isso que serve o botão data base, é justamente para a gente ver quanto nós tínhamos no data ali que a gente necessita. Depois nós temos o botão de transferência. Então, essa transferência aqui é quando eu quero movimentar o dinheiro de uma conta para outra. Dessa forma, a gente não está tendo uma receita ou uma despesa, né? Dessa forma, a gente está transferindo apenas o dinheiro de uma conta para outra, não gerou uma receita e uma despesa para a agência, para a empresa, né? A gente só movimentou o dinheiro de conta. Isso acontece muito quando a gente precisa de dinheiro para o caixinha. Então, a gente tem o dinheiro na conta, porém, precisa transferir algum valor para o caixinha. Dessa forma, ao invés de eu ir lá, lançar conta receber, né? Conta receber em uma né, para a conta que está entrando e uma conta pagar para a conta que está saindo, o que, que a gente pode fazer? A gente pode apenas fazer a transferência aqui dentro do sistema, tá? E como que eu faço a transferência? Primeiro eu seleciono o dinheiro onde está eu seleciono a conta onde está o dinheiro. Então, assim, eu venho no botão de transferência, né? Eu selecionei a conta da onde vai sair o dinheiro e vim no botão de transferência. Ele abriu essa janelinha e aqui eu vou colocar transferência de conta, da conta caixa, para a conta que eu quiser. Então, aqui eu vou colocar que eu quero transferir um valor para minha conta caixinha. Está sem dinheiro. Então, eu vou transferir, seleciono qual é a conta que vai entrar o dinheiro. Aqui é a data de lançamento, tá? Então, data de lançamento é a data de hoje. Sempre vai vir a data atual, certo? Depois eu tenho aqui a data que de fato aconteceu a transferência. Então, data de lançamento é quando eu estou lançando a transferência no sistema. E aqui é a data onde de fato aconteceu a transferência, tá? Então, vamos supor que tenha acontecido hoje mesmo. Eu vou deixar com essa data 26/10. E aqui eu coloco o valor que eu vou transferir. Tá? Então, eu vou transferir R$ 1.000 de uma conta para outra. Depois, o tipo de documento, né? De que forma que a gente fez essa transferência. Eu vou falar aqui em dinheiro. Aqui o número do documento não teve, né? Portador e nominal, no caso, se nós tivermos feito um cheque, né? Não foi o caso, então eu venho aqui e digo que já foi compensado no banco, ou seja, já fui lá no caixa, já saquei os R$ 1.000, transferi para minha caixinha. Certo? Agora aqui eu tenho o histórico. Então, o histórico eu tanto posso digitar a informação manualmente, tá? Ou posso clicar nesse botão ao lado e o sistema vai abrir alguns pagamentos, né? Já pré-definidos aqui dentro do sistema para facilitar a minha vida. Então, eu posso tanto lançar, tá? Novos, posso excluir os que eu não uso mais ou alterar a nomenclatura, certo? Então, aqui eu tenho transferência de contas ou transferência entre contas, né? Posso colocar também, posso ajustar a nomenclatura. Ó. Isso aqui ele fica liberado para vocês, tá? Então, transferência entre contas, tá? Ok. Seleciona aqui embaixo, tá? Se eu quiser, eu posso colocar uma observação a mais aqui, né? Alguma informação, por exemplo, a gente transferiu esses valores para fazer um pagamento, né, do supermercado, ou do bolo da festa de aniversário, do aniversariante do mês, enfim. Então, você poderia colocar algum descritivo a mais na campo de observação. Fazendo isso, a minha transferência já está pronta. É apenas dar um OK e agora a gente fez a movimentação. Saiu o valor dessa conta para esta conta aqui. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida aqui com relação às transferências? Também a transferência não é necessário nós fazermos rateio na transferência. Rateio nessa ocasião aqui, tá?
Ele vai perguntar se eu quero ou não que apareçam as transferências, tá? Então, ele vai aparecer em alguns relatórios, sim. Ok, então essa era a transferência. Agora, continuando aqui, eu tenho o botão de conciliação bancária, tá? Então, o que acontece dentro do sistema hoje, você tem lá os vencimentos de contas a pagar e o vencimento a receber, que nada mais são do que as minhas despesas e as minhas receitas, né? Dessa forma, tudo que movimenta no banco precisa obrigatoriamente movimentar aqui dentro do Publiway também. Que você vai lá e quita, você escolhe qual é a conta bancária que vai entrar ou que vai sair esse dinheiro. Certo? Aqui no sistema você tem o botão de conciliação bancária, que você vai fazer o quê? Você vai indicar para o sistema, tá? Você vai comparar a movimentação bancária do sistema com a movimentação bancária lá no banco mesmo, com o extrato do banco, certo? E aí, para facilitar um pouquinho, a gente criou essa funcionalidade aqui, que é a conciliação bancária. O que nós vamos fazer aqui para conciliar, ou seja, o que nós vamos fazer aqui para comparar o extrato bancário com o extrato extraído no Publiway? Eu venho aqui em período e eu coloco a data que eu quero conciliar. Então, eu quero conciliar o mês de setembro e outubro, por exemplo. O ideal é que a gente faça pelo menos uma ou duas vezes no mês. Para quem está começando a fazer a conciliação bancária, para quem está começando a trabalhar com esse fluxo de caixa, né, com esses demonstrativos, trabalhar certinho com os relatórios, a gente sugere sempre no final do dia fazer a conciliação, verificar se os lançamentos estão corretos, se está batendo tudo com o banco, tá? Então, o ideal no começo, quando a gente está iniciando essa prática, é fazer todos os dias. Depois a gente vai pegando a prática, o domínio da coisa, vai vendo que está funcionando, aí a gente pode fazer semanalmente ou a cada 15 dias, tá? E aí lá na frente, quando a gente vê que está dominando mesmo, a gente já pode fazer mensalmente, tá? Mas o ideal, principalmente para quando a gente está começando a fazer esses estudos, né, que a gente faça sempre diário, a cada 2 dias no máximo, porque não se perde nada, né? Eu sei quais foram as movimentações que eu fiz hoje, mas daqui a 30 dias eu não sei qual foi a movimentação que eu fiz no dia 26, né? Então, o ideal é a gente fazer a cada um dia, 2 dias, certo? Então, aqui eu vou colocar o período, tá? Eu vou colocar um período maior, que começar uma base de treinamento, ela não tem muita informação. Então, eu vou pegar aqui, ó, do dia 1/9, tá? Ao dia 26/10. Eu vou pegar um período bem grande para a gente ver o que aparece aqui. O saldo anterior é o saldo anterior ao período. Se eu quero fazer a conciliação a partir do dia 1/9, então o saldo anterior é o do dia 31/8, tá? É sempre do dia anterior ao período que eu quero conciliar. Certo? Se eu quero conciliar do dia 5/9 em diante, o saldo anterior é dia 4/9, certo? Então, esse é bem. Às vezes as pessoas se perdem um pouco nesse saldo anterior aqui. Tá? Então, o saldo anterior é o saldo anterior ao período que eu quero conciliar. Nesse caso, dia 31/8, ou 30/8, nunca me lembro, né? Então, o saldo que eu tinha aqui, vamos supor que era R$ 5.000, tá? Vamos supor que eu tinha no dia 31 lá R$ 5.000. O saldo atual é o saldo que eu tenho hoje, na data que eu quero finalizar o meu período. Então, dia 26/10, eu quero saber o saldo que eu tinha no final do período. No final do período, eu tenho, vamos supor, R$ 5.600, tá? Ok? Belezinha? Então, saldo anterior ao período é anterior ao mês que eu estou conciliando. E saldo atual é depois do período, no dia final ali, tá? O sistema tem que estar sempre certo, né? Então, assim, pelo certo, Daniel, o saldo anterior do banco ou do sistema já tem que ser o mesmo, porque se não for, já está errado o mês anterior. Agora eu vou dar um OK aqui e o sistema vai mostrar para a gente essa movimentação. Ó, o sistema aqui, ele traz os lançamentos e aqui ele traz os extratos, tá? Lançamento é tudo aquilo que eu quitei e não compensei. Extratos são todos aqueles que foram quitados e compensados, certo? Então, sempre que eu faço uma quitação e não compenso, está sendo perdido, né? Ele quitou, porém ele ainda não movimentou o banco. Dessa
vai fazer parte do meu extrato bancário dentro do Publiway. É como se eu tivesse entregue um cheque lá para o Daniel e ele nunca foi descontar. Para mim, o cheque já foi no sistema. Se eu compensar, ele vai virar extrato bancário. Se eu não compensar, ele vai ficar ali lançado. Certo? Então, eu sempre gosto de usar esse tranquilo, assim, né? Ele é bem transparente na informação, né? Quando efetivamente a pessoa for lá e descontar. Então, é o que acontece aqui. Quando eu quito minha movimentação bancária, certo? Então, o que a gente tem aqui? Que os lançamentos, né, aqui, ó, do mês 10, que estão dentro do meu período, eles foram quitados, porém eles não foram compensados, certo? Aqui é onde a gente vai fazer o acerto e verificar se de fato o banco, tá? O meu banco. O que acontece? A gente tem aqui o saldo anterior que eu informei, o saldo atual que eu informei e o saldo atual que tem no banco, que tem aqui no sistema. Então, a diferença entre o que eu informei e o que eu tenho de fato deu uma diferença de menos 1.685,50. Dessa forma, eu estou indicando que o Publiway não está batendo. Tá? Então, assim, o saldo anterior, o saldo atual das minhas contas que a gente tem em caixa e o saldo atual informado. Não está batendo. A diferença, para estar certo, tem que ser sempre zero. Enquanto ele tiver com uma diferença aqui, eu estou indicando que ele não está batendo o extrato bancário. Certo? Então, aqui a gente tem que localizar aonde está essa diferença. Espera que eu fechei aqui sem querer. Deixa eu colocar de novo. Então, 1/9 a 26 do 10. Vou fazer de novo porque eu acabei clicando sem querer no botão ali errado e fechei, tá? Então aqui, essa diferença tem que ter sempre zero, tá? Aqui não posso ter nenhum resultado. Então tá dizendo que a gente está com uma diferença negativa. E eu tenho que acertar esse saldo. Como que a gente faz para acertar o saldo? Eu tenho algumas formas de fazer. Primeiro, eu vou ver se eu tenho itens lançados que cabe dentro do período que eu estou conciliando, que é 1/9 a 26 do 10, que foram lançados e não foram compensados. Então, eu vou fazer o quê? Eu posso pegar meu extrato bancário e vou conferir. Mas esses R$ 500 aqui está no extrato, já foi compensado. Foi um cheque, vamos supor que eu tenha entregue. Eu não preciso ir lá no meu contas a receber ou no meu contas a pagar e fazer por lá, tá? Se eu quiser fazer a conciliação aqui, eu clico no item e arrasto com o mouse para o outro lado. Então, eu clico em cima, arrasto para o status. Quando eu faço isso, ele vai pedir para eu informar a data de compensação, ou seja, quando que de fato esse valor foi compensado, quando houve a movimentação bancária. Então, eu vou vir aqui e vou colocar a data. Foi no dia, sei lá, 10/9, tá? 10, não, vou colocar dia 21. Vou colocar dia 21, que foi próximo à data de quitação. 21/10. Ok, tá? Então, esse valor saiu aqui do lançamento e veio para os status. Porém, ele aumentou mais ainda a minha diferença. Por quê? Porque ele era um débito e não um crédito. Certo? Então, esses detalhes que a gente tem que ir lançando. Eu lancei errado, não era esse. O que eu faço? Eu arrasto ele para cá de novo e ele volta a ser o que era. Tá? E assim a gente vai conciliando os valores bancários com o sistema público. E assim a gente vai fazer. Mas não tem o valor que a gente gostaria, né? Tá faltando esse valor, esse daqui é tudo débito, não vai fechar a minha conta. O que a gente pode fazer então? Eu posso pegar o meu extrato bancário, ir lá no meu contas a receber e verificar se ficou faltando alguma
resolveu, eu posso também inserir aqui, tá? Eu posso vir aqui e inserir um lançamento, ó, crédito, débito, coloco os valores, o histórico, preencho as informações, faço o rateio e dou um OK, né? Então, eu vou poder fazer um lançamento de algum item, conciliação. Eu trago daqui para cá ou daqui para lá para fazer o acerto, o ajuste, que muitas vezes, como eu falei, tá aqui está compensado. Então, se eu quitar e não compensar, ele fica em lançamento. Se eu quitar e compensar, ele vem para os extratos. E aí eu tenho que fazer o acerto para bater esse valor e chegar a zero aqui. Claro que eu não posso inserir valores da minha cabeça, eu tenho que sempre conciliar com o que está no... Ok? Eu posso alterar também. Poxa, mas esse lançamento aqui era um crédito. Nossa, eu lancei errado como débito. Eu posso vir aqui, eu posso fazer a alteração necessária, tá? E arrastar para cá, onde eu vou alterar a minha diferença. Tá? Belezinha. Eu posso fazer também os filtros, né? Eu posso pesquisar para tentar localizar, porque tem pessoas que quando antes não usavam o sistema de forma completa, acabavam fazendo várias quitações e não compensavam isso no banco. O que acontecia? Chega uma hora que tinham vários, certo? Então a gente pode fazer um filtro, né, aqui dos lançamentos para melhorar a visualização da janela. Depois eu posso conciliar outro período também, clicando nesse botão de período de conciliação. Você pode alterar esse período aqui, ou as informações, né? Para ir ajustando o meu saldo aqui, a minha diferença. Depois eu tenho aqui uma calculadora, que é aquela calculadora basiquinha do Windows, tá? E aqui eu tenho a função de abrir e fechar os lançamentos, que eu vou ensinar na próxima janela, tá? Dessa conciliação, eu tenho ali e abrir os lançamentos por períodos, que eu vou explicar. Ok? Vou fechar aqui então, tá? Então, essa é a parte de conciliação bancária, certo? Depois a gente tem o botão de lançamentos. Então, os lançamentos é sempre que a gente faz uma quitação dentro da conta bancária, né, ou de débito ou de crédito, ele vem para cá. Ele vem aqui para para nossa janela de lançamento. Quando eu abro a janela, ele já vai trazer aqui a coluna M de marcação, a coluna D dos rateios, tá? Observe que aqui, ó, eu tenho um item que por quê? Porque ele foi uma transferência entre contas, ó. Tá? E aqui o valor, né? O dinheiro, o número do lançamento, qual é a origem, o histórico, o valor, o documento, né? As datas, tudo certinho. Então, aqui eu tenho a data de compensação e a data de lançamento, certo? Tá? Então, aqui foi uma transferência bancária. Observe que sempre que é transferência, ele não tem rateio de conta. Tá? Aqui a gente vai fazer a verificação também. Aqui eu também consigo saber como é que está nossa movimentação bancária. Então, eu posso vir aqui em filtros, eu posso fazer um filtro por data de compensação ou por data de quitação. Então, eu vou pegar 1 do 8 a 26 do 10, tá? Então, aqui estão todas as contas que movimentaram esse período que eu estou filtrando. Né? Eu tenho aqui energia elétrica, pagamento, recebimento, tá tudo aqui indicando certinho para a gente saber. Se eu quiser, eu posso gerar um relatório, vindo aqui embaixo, relatório de lançamentos financeiros. E esse relatório de lançamentos financeiros, ele vai trazer o banco, a conta, a data de lançamento, a data do vencimento, se foi compensado ou não. Ó, perceba que tem alguns itens que não foram compensados. A origem, se é fornecedor, se é cliente, né? O que seria? O histórico, para a gente saber o que se trata. O documento, número do documento e o valor movimentado, certo? Lá no final, ele vai trazer o total de débitos, o total de créditos e a diferença entre tudo que entrou e tudo que saiu, certo? Ok, pessoal? Então, esse é um dos modelos de relatório. Depois eu tenho outro aqui, ó, relatórios de demonstrativo
E esse relatório de demonstrativo, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer o rateio. Então, quando a gente faz o rateio, ele vai rateado. Então, tá aqui, ó, administrativo financeiro, energia elétrica. O outro item aqui, que seria de R$ 85, foi serviços de impressão referente ao trabalho de produção. Então, esse relatório, ele vai indicar bem. Então, aqui ele vai trazer os históricos, os valores e o valor do demonstrativo. Ok? Tá? Então, esse é um relatório bem simples. Eu apenas faço um filtro, depois eu venho em relatórios e gero esse relatório aqui. Tá? Então, eu vim aqui, fiz a minha conciliação bancária desse período. Né? Eu até vou fazer o período aqui a partir do mês 10. Ó, 1/10, porque ele não teve movimentação no mês 9. Tá? Então, eu fiz o nosso relatório aqui. Aqui a movimentação, os valores todos fecharam com o banco, tá tudo certinho, e agora eu vou fechar esse período. O que quer dizer esse fechar o lançamento? Ele indica que a gente vai fechar esse período para que ninguém possa fazer nenhuma movimentação dentro dele. Né? Vamos supor que eu tenha feito os extratos, né? Conferi tudo, os valores bateram e dali a 2 dias bagunçou tudo, não era mais nada daquele valor, não consigo mais localizar o erro. Isso acontece chamada fechar lançamentos. Ou seja, eu vou fechar o período e nesse período não pode mais acontecer nenhum lançamento. Então facilita bastante, ajuda bastante para que a gente não faça coisas erradas. Porque eu vou lá, acertei o mês de setembro. Aí eu fui lá depois fazer um pagamento e ao invés de lançar no mês 10, lancei no mês 9. Certo? Aí acaba dando toda uma bagunça dentro daquilo que eu já tinha acertado. Dessa forma, a gente vai fechar o lançamento e se eu tentar fazer um lançamento nesse período fechado, o sistema vai bloquear. Tá? Então, eu não vou mais conseguir quitar uma conta de recebimento ou de pagamento se ela tiver fechado o período. Tá? Então, o que eu faço para fazer um fechamento? Eu vou colocar o mês do ano. Então, eu vou colocar 10 de 2015 aqui. E eu vou fechar a primeira quinzena do mês 10, que são somente essas contas aqui. Então, eu dou um OK. Ele vai perguntar se eu desejo realmente fazer o fechamento. Eu vou dizer que sim. Então, quando eu faço o fechamento, ele vai aparecer aquele cadeado. Então, fechar o lançamento do 8 de 2015. Tá? Ó, ele acaba ficando com esse cadeado aqui do lado, pessoal. O período que a gente selecionou lá, ele está fechado, certo? Então, ele fica com esse cadeadinho amarelo. Ele fica indicando o que está fechadinho aqui, com o cadeado, ó. Ok? Se por acaso a gente precisar abrir, mas, poxa, eu fiz, aqui tem uma conta errada, outra no mesmo valor, acabei. Então, a gente pode abrir os lançamentos, tá? O botão de fechamento fica aqui no cantinho, Simone. Eu não sei se você consegue ver na sua tela aí. Aqui no canto, ó. Então, vamos supor que eu tenha feito esse fechamento errado e eu quero abrir ele novamente. Então, eu venho em abrir lançamentos. Eu vou ter que escolher qual foi o período fechado que eu quero voltar a abrir, tá? Então, é a segunda quinzena do mês 10, por exemplo. Vamos pegar aqui. Mês 10. Eu seleciono qual período que a gente quer abrir, certo? Venho aqui em selecionar e eu tenho que colocar um objetivo, eu tenho que dizer por que eu estou abrindo.
caso dê algum problema, caso aconteça alguma coisa, eu já sei qual é por que eu abri, por que deu erro, né? Ah, a gente precisou abrir muito lá e agora bagunçou todo o meu saldo. Então, assim, a gente já sabe que pode ter ocorrido foi porque eu abri o meu lançamento de um período que já havia fechado e fiz um lançamento, por isso que deu esse problema. Então, aqui eu tenho que colocar o motivo pelo qual nós estamos abrindo aquele período, tá? Ó, eu abri, ele saiu os cadeados ali do lado, indicando que agora o nosso período. Fiz tudo certinho, eu volto aqui em fechar, coloco o período que a gente quer conciliar, então 10 de 2015, segunda quinzena, ok. Aí ele vai fechar ali o período, ó. Tá? Fechou outro período, na verdade. Os lançamentos para que a gente não tenha problema de saldo, que a gente sabe que se fizer um lançamento retroativo, alguma coisa. A Simone conseguiu visualizar o botão de fechar e abrir os lançamentos aqui no cantinho? Ah, beleza. Ok, vamos continuar então. Aqui a gente tem o botão que é para recalcular o saldo, tá? Então, quando eu clico aqui na barrinha embaixo, ele vai trazer o total de débito, o total de crédito e a diferença entre tudo que entrou. Essa diferença não é, digamos assim, o saldo da minha conta, tá? Essa diferença é, de fato, a diferença entre tudo que entrou e tudo que saiu, tá? Dos outros meses, né? Então, eu não comecei esse período filtrado com uma daquele valor que nós tínhamos na conta, mais a diferença que deu, né? Que vai dar o saldo aqui, certo? Então, a gente tinha aqui uma movimentação no mês 10, e aí lá no final da conta eu tenho o total geral que deve estar na minha conta, né? Mas lembrando que a diferença aqui daqui não é o saldo da conta, porque a gente já tinha o valor anterior ao período, tá? Ok? Certo, então recálculo do saldo é para ele atualizar as informações aqui. Depois tem o botão de filtros, então para eu gerar relatório, o primeiro passo é usar o botão de filtros, sempre, tá? É o que é de mais importante para poder gerar relatório, porque é aqui que eu vou escolher o que fazer. Eu posso fazer um relatório por compensação, um relatório por data de quitação. Então, essa data aqui é a data de quitação, certo? Que é diferente, muitas vezes, da data de compensação. Como, por exemplo, ó, aqui eu tenho um item que ele foi 20/10, porém ele não foi compensado no banco. Então, ele não vai ter a data lá de compensação, certo? Se eu for fazer um filtro aqui pela data do 1/10 até 26/10, por data de compensação, esse valor de 950 ele não vai aparecer para mim. Ó, ele não apareceu, porque ele não tinha data de compensação, tá? Agora, se eu fizer o filtro novamente e botar a data de quitação 1/10 ao 26/10 e dão ok. Agora apareceu 950, porque ele foi quitado. E aí eu posso vir aqui e gerar um relatório de lançamentos, ó. Tá? Então tá aqui nosso relatório dentro desse período ali, com a sua diferença, né, entre tudo que entrou e tudo que saiu, certo? Essa janela de lançamento ela é extremamente importante para a gente bancária, tá? Vou fechar aqui, tá? E agora a gente vai começar a ver de fato os relatórios. Então, os extratos da conta, além de a gente ver aqui para a janela das contas financeiras, eu posso vir aqui em relatórios, lançamentos, extratos. Eu posso gerar os meus relatórios do extrato, que é como se fosse um extrato bancário. Esse relatório de extratos ele pode ser comparado com o extrato bancário. Então, tudo que movimentou no extrato bancário tem que também, tá? Então, aqui, ó, lançamentos, extratos, eu posso fazer o relatório por data de vencimento, ou seja, ele vai ordenar pela data de vencimento, ou se eu quero que ele ordene pela data de quitação, tá? Eu vou colocar qual é a conta
que eu quero fazer, gerar o relatório de extrato. Vou vir aqui no período, então eu quero o período 1/8 até o dia 26/10 e o título. Tá? Botão de imprimir. E eu tenho aqui 3 modelos que eu posso gerar. Eu vou pegar o relatório de extrato de conta corrente. Certo? O que nós temos aqui? O relatório de extrato de conta corrente com vencimento, compensação, o histórico. Aqui o número do documento, se é débito ou crédito, o valor, o saldo e a origem, se é fornecedor, se é transferência, né? Se é cliente, e ali o valor total. Aqui ele vai ter a movimentação e o saldo da conta que tem que fechar sempre com o teu extrato bancário, certo? E eu também tenho aqui ainda em relatórios, lançamentos, extratos por data de compensação, tá? É o mesmo relatório, porém com a ordenação das colunas por data de compensação e não por vencimento. Então aqui 26/10. Imprimir. Agora eu vou pegar um outro modelo. Por exemplo, eu tenho conta corrente com demonstrativo, ó. Ele vai trazer o rateio também, tá? Ó, então ele vai trazer exatamente as mesmas informações, porém ele vai trazer o demonstrativo, como que foi rateado, né? Então ele vai ter aqui o serviço de impressão, aluguel de condomínio, dinheiro. Ele foi rateado dessa forma, ele traz o valor e o rateio também, além de trazer o rateio, certo? Depois a gente vai voltar lá em contas financeiras. Eu tenho aqui fluxo de caixa por vencimento e fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa por demonstrativo ele vai trazer um relatório com e o de vencimento ele vai ser um pouco diferenciado. Então, vamos ver como é que funciona esses relatórios. Eu venho aqui inserir, tá? O saldo. Eu vou colocar aqui o saldo, também vem a mesma história. O saldo anterior informado, tá? Se eu quero fazer uma conciliação bancária do mês 10, eu vou colocar o saldo anterior ao dia 1º do 10, tá? Então, qual é o período que eu quero conciliar? Eu quero conciliar o mês de outubro. Então, eu vou colocar aqui que o saldo anterior que eu quero é do dia 31/9 ou 30/9, vamos ver. É 30/9. Então, aqui 30/9, tá? Então, o saldo anterior ao período que eu quero conciliar, tá? E vem aqui no botão de recalcular o saldo. Então, o sistema vai dizer o quê? Que no dia 30/9 a gente tinha esse valor em conta, certo? E aqui o período que eu quero conciliar é 1/10 ao dia 26/10, certo? Tá? Então, saldo é o saldo anterior ao período que eu quero conciliar. Aqui eu posso escolher qual é a empresa, que era aquilo que eu estava falando para vocês. Eu posso ter mais de um CNPJ contratado, tá? E cadastrado dentro do sistema. E eu posso fazer o relatório de forma separada. Aí eu quero tudo que é da empresa 1, quero tudo que é da empresa 2, ou não quero, eu quero das duas empresas juntas. Aí eu não coloco nada. Aqui eu vou dizer para o sistema o que eu quero incluir neste relatório. Eu quero que inclui todas as contas a pagar, todas as contas a receber, todos os lançamentos. E aqui, respondendo a pergunta do Daniel, eu não aparecer as minhas áreas dentro do relatório, tá? Aqui ele tem a opção, ó, omitir transferências. Então, se eu não transferências, né, eu vou colocar aqui, ó, omitir. Se eu quero que apareça, eu dou um OK, o sistema vai gerar o relatório para gente. Então, tá aqui, relatório de fluxo de caixa, né, o total do período, né, o período que eu quero conciliar, a data do saldo e o saldo que nós tínhamos inicial. Nós temos aqui a data, o histórico, a origem e o destino, os valores, as datas e o saldo total da conta, tá?
Então, a gente tem aqui o total de créditos, total de débitos, né? E o saldo que a gente tem na conta. Certo? Dentro do período, tá? Se eu quiser visualizar esse relatório de novo, eu posso vir aqui embaixo no botão de relatórios e eu consigo imprimir ele de forma rápida, tá? Agora, se eu quiser lançar um novo período, umas novas informações, aí eu vou inserir. Se eu quiser visualizar o que foi feito no filtro para eu poder gerar esse relatório, eu venho no botão de consultar. Ele vai trazer exatamente o que nós fizemos para que aparecesse aquelas informações. É legal principalmente para quando eu iniciar o meu processo aqui de geração de relatórios e não lembrar como que foi feito o anterior, né? Então eu posso voltar aqui no sistema e ver exatamente como que eu gerei o relatório antigo para eu fazer o novo, certo? Então vamos aqui, contas financeiras, fluxos de caixa. Agora eu vou mostrar o relatório por demonstrativo. Antes eu havia mostrado de vencimentos, agora o demonstrativo. E aí a gente vai fazer parecido com o anterior. Eu venho inserir, eu vou colocar o saldo do dia anterior ao período que eu quero conciliar. Então, se eu quero conciliar o mês 10, eu vou colocar aqui 30/9. E peço para o sistema recalcular o meu saldo. Então, ele vai atualizar o saldo para que fique com o valor que eu tinha nessa data, tá? E aqui eu posso fazer a conciliação bancária, o fluxo, na verdade, por demonstrativo de todos os meses, tá? E a gente pode colocar aqui, ó, 1/1 a 30/1, 1/2 a 28/2, todos os meses. E aí a gente tem um comparativo, tá? De todas as nossas receitas e de todas as nossas despesas, mês a mês. Então, esse aqui é aquele relatório onde eu vou poder comparar os resultados do meu demonstrativo. Quando você vai lá e faz uma quitação de uma conta a pagar, então todos os meses eu faço aquela quitação. Janeiro a gente gastou R$ 200 de conta de água, fevereiro a gente gastou 300. Então, quando eu gerar esse relatório aqui, você vai ter um comparativo, tá, mensal de tudo que a gente gastou, tudo que a gente recebeu. Né? Então, esse daqui é aquele relatório onde eu consigo ver claramente onde eu uso os rateios de contas, tá? Então, por exemplo, se eu fosse fazer a verificação dos últimos meses, então eu poderia colocar 1/8, tá? A 30/8. Agosto. Depois a gente poderia colocar 1/9 a 30/9. Setembro. Depois eu poderia colocar 1/10 a 31/10. Outubro. Outubro. E poderíamos fazer aqui, ó, o título: Relatório trimestral por exemplo, tá? Então a gente poderia fazer dessa forma para gerar um relatório de comparativo. Isso aqui. Então tá, a gente vai dar um OK. Ele vai gerar um relatório, tá? E aqui a gente poderia fazer um comparativo, né, de todos os meses. Então, vamos pegar um exemplo aqui mais claro, né? Nós temos aqui o total das receitas, certo? E aí o sistema vai dar para a gente que em agosto nós tivemos um total de R$ 3.000 em receita, em setembro 1.943, em outubro 1.971. Então a gente consegue ver que a gente deu uma queda, né? E depois começou a subir de novo. Quais são as receitas que nós tivemos? Aí ele vai trazer, foram todas receitas operacionais, receitas de honorários, criação e arte final e FII mensal, certo? Então aqui a gente consegue ver a diferença, né? Mês a mês, qual os tipos de receitas que nós tivemos. E tá aqui, ó.
né? Então, eu posso fazer um comparativo. A mesma coisa eu posso fazer com as despesas. Então, eu estou dizendo aqui que em agosto a gente teve uma despesa de R$ 400, que foi aumentando, ó. Então, setembro, 950, agora em outubro, 2.985,50. Perceba como as nossas despesas foram as nossas despesas, né? Aí nós vamos clicar lá na setinha e ele vai dizer para a gente que foram despesas não operacionais, despesas correntes, e aí ele separou aqui, ó, com aluguel, com energia elétrica. Perceba que a energia elétrica, nesse meu exemplo, começou lá com R$ 200, aumentou para 300 e aumentou para 600. Então a gente pode falar, e aí, pessoal, o que está acontecendo que a nossa energia elétrica está aumentando a nossa visualização? E assim eu vou fazendo com a setinha, ó. E ele vai trazendo, ó, a água também aumentou, nossa, muito, né? Perceba que era 200, 650, foi para R$ 1.300 de água. Então, teve um aumento muito grande, né? Aqui, despesas operacionais, tá? E ainda, indo com a setinha para o final, a gente vai ter o total de créditos, o total de débitos e o subtotal. E no final, o saldo acumulado, ou seja, qual foi o saldo final que nós tínhamos nas contas, tá? Então, eu vou fechar esse relatório aqui. Se a gente quiser gerar ele novamente, eu venho no botão de relatório. Se eu quiser consultar o que eu fiz para que ele saísse daquela forma, eu posso consultar aqui. E mês que vem, eu posso gerar de novo esse mesmo relatório, acrescentando o mês de novembro, por exemplo. Tá? Então, ele é bem interessante. Eu não preciso fazer só por mês, tá? Se a gente quiser fazer uma verificação dentro do mês, eu posso colocar aqui a cada 5 dias, tá? E ver o que mudou ali de informação, certo? Ok, então, recapitulando, esses são os nossos relatórios de fluxos de caixa, por vencimento e por demonstrativo, ok? Belezinha, depois eu ainda tenho aqui o relatório em outros botões, né? Cursos que são outros modelos de relatórios que trabalham para. Se eu ver aqui em relatório demonstrativo financeiro, ele vai abrir essa janela ético ou analítico. E o outro, tá? Se eu vier aqui em sintético, eu posso tirar tanto relatório por quitação quanto por compensação. Então, se eu vier aqui em data de quitação e colocar 1/8 a 26/9/10, por exemplo, né? Eu posso definir ainda se eu quero créditos ou débitos, se foi compensado ou não, né? Se teve cheque ou não. Posso fazer aqui um relatório por demonstrativo financeiro, né? Por documento, por operação financeira, por conta, por demonstrativo, por centro de custos e por empresa. Tá? Então, eu posso afinar mais o meu filtro, né? Eu posso querer gerar um relatório só de despesa de folha de salário, por exemplo, né? A gente quer saber só de salário quanto que a gente tem aí de gastos, né? Então, a gente poderia tirar um relatório específico do demonstrativo só por folha de salário, ou só por água, ou só por luz, né? Ou poderíamos tirar ele completo. Então, eu venho imprimir. Então, aqui está o relatório, ó, demonstrativo financeiro. Então, ele vai trazer as despesas, tá? E as receitas dentro do período, porém ele não diz qual foi a conta rateada, qual foi o vencimento. Ele só vai trazer a nossa raiz mesmo lá do demonstrativo, certo? E o valor total. Agora, por exemplo, se eu quisesse tirar o analítico do mesmo período, ele já iria trazer quais são as contas para a gente. Certo? Então, ele vai trazer a raiz e quais foram os vencimentos rateados nessas contas, tá? Então, esse aqui acaba sendo mais ok. Aqui que a gente vê onde que vai aparecer aquele rateio, né? A importância da gente estar certo? Então, aqui eu posso fechar.
E vamos ver agora, aí eu poderia tirar por centro de custo ou por demonstrativo, conforme falei, tá? Agora aqui a gente voltando no relatório, o centro de custo é praticamente a mesma coisa, porém, em vez de trazer as despesas e as receitas, a gente vai trazer quais foram os departamentos, certo? E a forma de gerar o relatório é o mesmo. Eu vou ali em datas, ou vou em data de compensação e gero o relatório trazendo as informações ou sintético ou analítico, tá? Porém, dos departamentos que contribuíram para aquela despesa ou para aquela receita, certo? Ainda aqui em relatórios, eu tenho o relatório de jobs, tá? Que é o relatório de rentabilidade do job. É um relatório muito legal, onde ele vai trazer para a gente o relatório se o nosso job foi rentável ou não. Mas para isso, a gente tem que trabalhar com o sistema de forma correta, né? Ele tem que estar com os valores lançados, tem que colocar todas as contas a receber, as contas a pagar, a referência do job nessas contas, senão eu não consigo gerar esse relatório, tá? Então, aqui eu vou pedir para o relatório agrupar impostos e vou colocar o número do job. Então, o job que eu quero é o job 45, tá? E tá aqui, ó, relatório de rentabilidade do Job 45, que é uma campanha de aniversário. Ele vai trazer a data de vencimento, o histórico do vencimento, para a gente saber quais foram essas contas, o sacado, se essa conta foi um crédito ou débito, e depois ali embaixo ele vai trazer o total dos créditos, o total dos débitos, o resultado, né? E o percentual de rentabilidade, se esse job foi rentável ou não para a agência, tá? Então, ele deu aqui uma rentabilidade de 21%, o que mostra, né, através de algumas verificações que alguns clientes nossos fizeram, que... Ok, pessoal? Então, aqui ele traz os créditos e os débitos referente a esse trabalho que foi executado, tá? Tem como eu colocar de impostos? Sim, você pode sim trabalhar com impostos. O sistema ele calcula, Daniel, os impostos. Então, o que acontece? Quando você for trabalhar, ele vai já trazer tudo com impostos, tá? Aqui, ó, cadastros, impostos, tá? Eu venho aqui em alterar e eu vou colocar qual é o imposto que a gente calcula, tá? Que a gente usa, o percentual, se é para incluir ou se é para imprimir nas notas fiscais. E aí sim ele vai calcular os impostos quando eu gerar as notas, tá? Então eu gero a nota, ele vai calcular, ele vai apresentar aqui. E se eu vier nesse relatório aqui de rentabilidade do job, ele vai indicar para a gente que ele teve aquelas receitas, mas também teve essas despesas. Ok? Respondi a tua pergunta, Daniel. Depois, continuando aqui, além disso, né, a gente tem aqui os relatórios, tem impressão de cheque também. E se eu abrir a minha janela de contas a receber, eu tenho alguns modelos bem bacanas também. Lembrando que sempre eu vou precisar fazer um filtro, tá? Esse filtro ele vai contemplar as informações que eu quero que apareça. Então, assim, ele vai abrir sempre com visualizar as contas de um mês. E eu posso visualizar mais contas colocando em todas, por exemplo, tá? Beleza? Então, se eu vier aqui em filtrar e fizer aquela mesma data que a gente está trabalhando, né? Data de vencimento 1/8 a 26/10, nós tínhamos todas essas contas aqui, tá? Contas que nem foram quitadas ainda, certo? Aqui algumas contas a receber que nem foram trabalhadas ainda, estão rateadas, né? Algumas delas, tem uma aqui que já foi gerado nota, né? Mas a maioria das contas ainda não foram receber. Então aqui poderia gerar um relatório de todas as contas a receber que eu tenho que receber que ainda não recebi, né? Então a gente vem aqui em relatório, contas a receber, vencimentos. Então, eu tenho aqui o relatório padrão. Cada modelo desse é um item diferente de relatório. E está aqui o relatório de tudo que eu tenho que receber daqui
Então, a gente tem os históricos, os valores, o valor de terceiros, o valor recebido, o valor a receber e aqui a data de recebimento. Como a gente não recebeu, as datas estão em aberto, tá? Depois ainda a gente tem aqui relatório de contas a receber, de vencimentos e baixas, de contas e recebimentos. Quando o imposto é retido, você vai colocar lá que ele é retido, tá? Ele tem ali a opção de colocar retido na fonte. Aí ele faz a quitação. Tinha essa questão do retido, tá? Ele já vai fazer a quitação. Por exemplo, aqui, ó, se esse valor aqui fosse para retido na fonte, né? Ah, ele tem o 12% de desconto para reter na fonte. Então, quando eu fosse fazer a quitação, ele já iria estar descontando, certo? É só indicar lá aqui, ó, nos impostos, que ele é retido na fonte, ó. Cadastro, imposto, alterar. Aí tá aqui, ó, retido na fonte. Se for retido na fonte, eu marco. E aí, quando eu gerar a nota, né, ele vai indicar que tem esse imposto. Ok? Que mais? Então, com relação aos relatórios, seria isso. Eu posso tanto fazer um filtro para receber, para gerar minhas contas a receber, né? Ah, eu quero um filtro de tudo que eu receber. Então, eu vou pegar e fazer o filtro pela data de vencimento. Aí eu quero saber tudo que foi quitado. Então, eu pego pela data de quitação, certo? Chegou o começo do mês, a gente quer saber tudo, todas as minhas receitas, né, que vão entrar nesse mês. Então, eu faço por data de vencimento. Tudo que vence no mês 10. Agora, fiz o relatório. Agora, eu quero saber tudo que foi quitado no mês anterior. Então, eu pego por data de quitação. Tá? Então, sempre para eu gerar um relatório, eu tenho que saber o que eu quero aqui através do filtro. Tá? Então, o filtro tem, eu posso gerar relatório por nota fiscal, posso fazer pesquisa por nota fiscal, eu posso fazer por job. Eu quero saber tudo que tem para receber do job 40, por exemplo. Eu quero saber tudo que a gente tem para receber do job 40. Aí eu venho em OK, vou colocar aqui todas filtradas. Eu tenho para receber, na verdade já foi recebido, tudo que foi faturado, né? Por exemplo, para o Job 40 está aqui. Ah, eu quero saber tudo que a gente pagou num determinado mês. Então, eu venho lá em filtros, né? Eu vou colocar aqui por data de vencimento, do 8 a 26 do 10. Tudo que vencia, né? Dentro do período. Ó, então, tudo isso aqui eram contas a pagar, tá? Tanto de despesas da agência quanto de repasses de fornecedores que nós tínhamos para pagar que venciam, tá? Dentro daquele período que a gente estava trabalhando. Então tá aqui. Eu tenho uma conta quitada, duas contas quitadas e todas as outras contas estão vencidas. Por vencimentos, ok. Ó, então é tudo que eu tenho para pagar. Hoje eu tenho o valor de 10.352 em atraso que eu deveria ter pago. Então, relatório de contas a pagar. A mesma coisa a gente poderia fazer ao contrário, né? Tudo que foi quitado dentro do período. Então, eu limpo aqui e boto tudo que foi quitado entre 1 do 8 a 26 do 10. Tudo que foi quitado dentro desse período. Aí estão aqui as minhas contas que foram quitadas. Tem bastante relatório que com certeza vai contribuir, né? E é só às vezes saber que tem e aonde poder encontrar, tá? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem um relatório de faturamento que é muito bacana, ó. Relatório de faturamento sintético e o analítico. Então, o que ele vai mostrar nesse relatório?
Ele vai mostrar tudo que foi faturado por cliente, tá? Indicando qual foi o tipo de serviço. Olha só, então aqui eu tenho o cliente A, tudo que foi faturado para ele, tá? Dentro dos tipos de serviço. Então, aqui eu tenho outros, aqui eu tenho serviços internos, aqui eu tenho de produção, aqui eu tenho de mídia. Depois ele vai para o outro cliente. O cliente Adept Systems. A mesma coisa. Mídia, produção, serviços internos. E ele vai mostrando para a gente a descrição, né? Qual é o tipo de serviço, o total da conta a receber, traz o total faturado, o total do cliente e a receita da empresa. Tá? Como ele é um pagamento de FII mensal, então o valor da conta a receber era 5 mil, o que foi faturado 5 mil, o total do cliente e o total da receita da agência. Certo? Então aqui é um relatório bem bacana, né, que ele vai trabalhar em cima daquilo que a gente foi alimentando, certo? Agora, se quando eu vou lançar uma conta, eu não colocar o tipo de serviço, eu não vou conseguir gerar esse relatório. E aonde que tem o tipo de serviço? Eu venho aqui em alterar, aqui, ó, tipo de serviço. Quando essa conta vem lá do módulo operacional, do módulo agência, ela já vem para mim indicando qual é o tipo de serviço, ou seja, se ele foi autorizado através de produção, mídia ou eventos. Ó, deixa eu olhar esse daqui. Esse daqui também foi eventos. Deixa eu ver esse outro aqui. Ó, esse já foi de produção. Tá? Então, se eu for lançar alguma conta, José, aqui na agência ainda está meio tumultuado, o pessoal não está lançando tudo correto, eu tenho que lançar algumas contas daqui. Então, se você for lançar uma conta receber direto, você vai colocar, por padrão, ele vai trazer outros. Quando que eu vou colocar outros? Né? Dentro de contas a pagar, por exemplo, eu vou colocar outros quando for uma despesa interna da agência, tá? Nos outros casos aqui em contas a receber, eu posso colocar serviço interno quando for eu lançar um custo de criação, produção, mídia ou evento. Legal que quando eu lanço isso aqui, eu posso gerar aqueles relatórios de faturamento, tá? Se eu não fizer, se eu não colocar aqui, eu não tenho como saber, tá? A mesma coisa para gerar um relatório. Aí eu quero saber tudo que a gente teve aí de movimentação referente à parte de mídia, por exemplo. Tá? Então eu quero saber tudo que foi referente à mídia, tudo que a gente faturou, tudo que a gente tinha de contas a receber sobre veiculação. Dou um OK e tá aqui. Então, quanto que a gente tem faturado com mídia, né? A gente Tá? Agora a gente quer saber tudo que a gente tem para faturar referente à produção. Eu faço a mesma coisa. Tiro os outros, deixo só a produção. Tá? Então, tudo que nós temos faturado para faturar referente à produção. Sempre trabalhando com os filtros, tá? Basicamente, uma boa semana para vocês, um bom dia de trabalho. Tchau, tchau.